Olá, olá, passageiros do trem das lives. Estamos aqui hoje na nossa última transmissão via Instagram. A partir da semana que vem, dia 19 de setembro, quando comemoraremos um ano de trem das lives, nós passaremos a fazer as nossas transmissões pela plataforma do YouTube. Então, eu vou pedir a você que está aí e que não se inscreveu ainda no nosso YouTube, que tem quase 100 vídeos publicados, milhares de pessoas que já assistiram o trem, e a gente convida você e esses milhares de amigos para continuarem conosco, mas pelo YouTube. É super simples. É ir no YouTube do Trem das Lives, ativar o sininho. Por quê? É a partir do sininho que você vai saber que nós estamos ao vivo todos os domingos às 18 horas. E uma segunda coisa, semana que vem vai ser um programa muito bacana, de um ano de Trem das Lives. Márcia Vanessa, boa tarde. Jorge, boa tarde. Nós estamos aqui, boa noite. Nós estamos aqui já com Lela Monteiro. A Lela vai contar para a gente tudo sobre sexo. Se você tiver pergunta, faça que a gente vai pedir para a Lela responder, porque ela é uma sexóloga, ela que entende do assunto. Vamos chamar a Lela Monteiro e começar a nossa live aí de domingo. Valdinho se preparando para o domingo que vem também, né, Valdinho? Vamos que vamos. Muito obrigado pela audiência. E aí, Lela? Oi, Fernando. Eu queria primeiro ver se o som tá ok. Enfim, se tá tudo certo. Tô te ouvindo bem, tô te vendo bem, maravilhosa como sempre. Muito Ô, obrigada. Lela. Primeiro, muito obrigada pelo convite. E vamos pedir para quem está aí nos assistindo mandar os aviõezinhos, né? Para compartilhar para os contatos, para que as pessoas venham, que elas se achegue, né? Que será Vamos uma lá. live de muita alegria, de muito conteúdo. Se Deus quiser. Lela, primeiramente quero te agradecer e fazer a primeira pergunta. Fala um pouquinho de você, da tua formação, e depois, o que é uma sexóloga? Porque a gente não sabe direito. Que legal. Eu vou me apresentar, mas também para as pessoas que não conhecem, né, o Fernando, os Trem das Lives. Eu também queria falar que bacana, né, essas lives de conteúdo cultural, né, Fernando que é jornalista, né, companheiro da Jennifer. Publicitário. Eu sou publicitário. Publicitário, isso. Nossa, eu tô... A Jennifer é jornalista, é isso, Fernando? Não, nenhum dos dois. Ambos somos publicitários. Não, e eu tinha certeza que vocês eram jornalistas e publicitários, mas não, maravilha, porque vocês escrevem muito bem. Eu gosto muito da sua escrita, né? Então sou fã no Facebook de tudo que você escreve, do seu conteúdo. Sei que vocês trabalham também com bebida, por isso eu deixei já um vinho aqui, ó, uma taça para a gente brindar, né? E que todos que estejam assistindo peguem a sua taça, seja com vinho, com uma água, o que for, uma alegria. Então, o que uma sexóloga faz? Porque tem muita confusão e eu acho que a gente precisa demais trazer esse esclarecimento. Muitas vezes, até por sexólogas aí famosas, né? Algumas que trouxeram bom serviço, outras que trouxeram desserviço, né? Então, assim, uma sexóloga não é uma ex-garota de programa, como algumas que já se divulgaram dessa forma, né? Então, assim, a pessoa sabia tudo de sexo e se tornou sexóloga. Não, um sexólogo muitas vezes não sabe tudo de sexo. Um sexólogo estuda a sexualidade humana, que é diferente. Então, a gente tem uma formação clínica, né? Então, quando a gente fala sexólogo clínico, a gente estuda tudo que tem a ver com o ser humano,
né? E aí o sexo também faz parte do ser humano, faz parte, o sexo faz parte da sua sexualidade, que é um contexto maior, dos seus relacionamentos e também da educação. Não vou falar só de uma nação, mas da educação mundial, porque se a gente não falar de educação, falando de sexualidade, sexo, a gente deixa de não cuidar de um braço importante que é o abuso e a exploração sexual e o feminicídio que está dentro dessa questão do sexo mal resolvido e da sexualidade banalizada. Então, quando a gente fala, vamos chamar uma sexóloga para conversar, tenho certeza que o mais importante, talvez, foi isso que nós começamos. Não é como chegar no orgasmo, que é uma coisa que a gente talvez possa falar, que é importante para muitos homens, mulheres e casais, qual as melhores posições, mas a gente proteger principalmente as nossas crianças, adolescentes e mulheres e proteger também muitas vezes essas minorias que agora estão tendo um pouquinho de fala e assim, esses são um dos tópicos que a gente estuda quando faz uma formação em sexologia. Então, infelizmente, a gente vê muito posts aí, que eu falo, aqueles posts de revistas, né? Dicas de uma sexóloga para ser boa de cama. Isso é fácil, eu falo. Isso é muito fácil. O difícil é a gente educar as pessoas para uma sexualidade plena e saudável. Lela, você é psicóloga, né? É importante falar disso também. E você é fisioterapeuta pélvica. Fala o que é fisioterapia pélvica para a gente. Vamos lá. Eu sou psicanalista e tenho uma formação uma formação em psicoterapia sistêmica de casal e de família, que é uma formação muito específica dentro da área específica para atender casal e família. O que é atender casal e família? Casal, qualquer formação entre duas pessoas, né, ou mais, hoje em dia o casal também é casal ou trisal, e família, quando a gente, além dos dois, muitas vezes a gente leva sogro, sogra, já atendi no consultório cachorro, porque às vezes as pessoas se separam e é o cachorro com quem vai ficar, então tem histórias muito engraçadas, inusitadas para a gente brincar, sim, porque é a guarda compartilhada do cachorro, e às vezes é um BO, eu falo, meu Deus, é só um bichinho, né? E tem essas histórias todas, e aí a gente fala da terapia de família e está sempre muito bem-vindo. Às vezes eu falo que a sogra ou o sogro que estão na mesma casa, ou, enfim, ou enteados, enteadas, eles não são meros abajures que estão ali. Eles são pessoas que fazem parte de uma dinâmica que envolve também e altera aquele relacionamento. Então, muitas vezes é importante a gente trazer isso, e isso a gente trata na terapia sistêmica. E a fisioterapia foi de onde começou. Eu sou fisioterapeuta há 29 anos. Eu tenho uma história um pouco antes, assim, eu passei em medicina numa segunda chamada, numa universidade de São José do Rio Preto, que ela passou de privada para pública nesse ano, mas eu já estava fazendo fisioterapia na Universidade Estadual de Londrina, uma faculdade fora, né? Meus pais moram no interior de São Paulo, então, ok, fui para a universidade, que legal, faculdade pública, né? Morando em república, e não quis voltar para a cidade inicial dos meus pais para fazer a medicina e fui fazer fisioterapia, o que foi muito legal. E fui para a área pélvica porque eu tive questões do assoalho pélvico lá atrás, antes dos 30 anos. E estudando o assoalho pélvico e atendendo essas mulheres com questões do assoalho pélvico que veio a sexologia. E aí eu falava, poxa, é fácil tratar músculos e articulações, mas a sexologia ainda, vamos colocar aqui de 20, 30 anos, tinha muito pouca formação, tinha muito tabu, não tinha as redes sociais, todo mundo falando com posts coloridos, era uma coisa assim muito mais difícil de se chegar nas pessoas. Então, essa formação foi complementando e tem uma coisa também importante aí de colocar nessa história, Fernando, foi a Rádio Globo, né? Eu já fazia um trabalho de consultório, mas quando fui para a Rádio Globo, eu fiquei conhecida como a sexóloga da rádio. E não adianta, né? Meios de comunicação, né? A gente fala Sistema Globo de rádio, o Sistema Globo, isso há uns 8 anos.
Eu saí já da Rádio A3, né? A Rádio Globo já passou a ter um outro formato em São Paulo, ficou só Rio. Hoje eu estou na Rádio Capital e daí fiquei muito conhecida como a sexóloga, mas não sou só isso, mas adoro. Então, adoro meio de comunicação, adoro rádio, adoro estar com gente. E aí, rádio é aquela coisa, assim, eu converso muito isso com a Jennifer, né? A sua companheira querida, um beijo para a Jennifer. A rádio é algo que nos leva para um lugar mágico e até fantasioso, porque você está falando, você não está vendo as pessoas e você não imagina onde aquilo vai adentrar. Né? Então, fica então uma parte da minha formação essa de falar de temas ainda difíceis através da rádio. Hoje você está na capital fazendo o Sexpress. Fala um pouquinho da tua coluna lá, por favor. Então, isso é um presente. Na Rádio Globo eu tinha um programa chamado Sexo, Imaginação e Fantasia, e um dos radialistas da Rádio Globo foi para a Rádio Capital, e ele tinha um programa da tarde chamado Sexpresso, que tinha a ver com café expresso, expresso da tarde. E aí, o programa inicial era de sexta, então Sexpresso de sexta, depois de sexo, tinha uma jogada aí, mas é um quadro, né, de meia hora, toda quarta-feira agora, às 15 horas, a gente jogou para quarta, porque de sexta às vezes tinha ponte de feriado, e aí quarta eu falei, vamos falar no meio da semana, mas não é só sobre sexo, é sobre sexo, sexualidade, relacionamento, comportamento, educação de filhos, o casamento, que é algo muito difícil, e na rádio a gente vê que rádio que fala, a Rádio Capital ela é FM, mas ela tem ainda um tom meio AM aí, então ela é AM, FM e plataformas digitais muito forte no YouTube e no Facebook. Então a gente fala com uma população de senhoras, predominantemente senhoras, de uma população B, C e D, o que me alegra demais, porque a gente traz informação onde outros meios de comunicação não adentram. E essas senhoras é uma alegria, porque elas têm uma vontade de aprender. E a rádio acho que faz esse serviço, né? Falo que é até de utilidade pública. Então, esse quadro é isso. As pessoas participam, quem quiser, pelo WhatsApp, pelo telefone, ainda por carta, porque às vezes chegam cartas e pelas redes sociais ele não precisa se identificar. E a gente responde todas as perguntas no ar ou depois a gente manda para as pessoas com o maior prazer. Lela, de todos os temas que você trata, seja na rádio ou também pelas suas redes sociais, que são extremamente ativas, qual os 3 temas que você destacaria como de maior frequência que aparece ali para você resolver ou explicar? Poxa, que importante isso, né? O que eu vejo com muita recorrência ainda uma dificuldade dessa mulher, né, essa mulher madura, depois de um tempo longo de relacionamento, de ter... Não é só um orgasmo. Orgasmo é uma fala que ainda é bem jovem, mas dessa mulher madura não ter dor, ter prazer, e ter intimidade, que é diferente de sexo. Né? Então, muitas vezes, essa mulher, ela manda, às vezes, no privado ali, como eu faço para que meu parceiro olhe mais para mim? Como eu faço para que a minha parceira me dê mais atenção? Então, o que eu vejo com muita tranquilidade, sem sombra de dúvida, o que falta para um adulto constituído é gastar tempo com a pessoa com que convive. Né? Porque o que acontece depois de um tempo de relacionamento? Tudo é mais importante. Os netos, os filhos, os amigos, o trabalho, até as redes sociais. Não é preciso postar hoje, não postei, vou passear com o cachorro, com o gato, mas... E o tempo que você ficar com a pessoa? E aí a pessoa fala, bom, depois que eu fiz tudo, a gente vai para a cama. Não, gente. Ir para a cama cansado é um horror. Então, assim, tenha tempo com o seu parceiro ou com a sua parceira. Fique mais tempo, acorde, fique um pouquinho mais ali.
Seja fazer um carinho, né? Uma massagem no pé, um beijo na boca, um cafuné, alguma coisa assim. Aquele cafezinho, até às vezes na cama, né? Tomar um café sem o celular perto, né? Sem ver notícia, se olhando, sem falar de problema, né? Porque às vezes o que acontece, esse casal faz isso, fica junto, mas já começa falando o que está acontecendo, qual que é a notícia, qual que é o problema social, que são muitos, né? Sociais, econômicos, políticos, e tem casal que está alinhado, e tem casal que já começa a briga aí, porque um é de um lado, o outro é do outro. Eu falo, né? Depois eu falo, primeiro se amem, depois vocês vão se posicionar. Porque senão às vezes não dá match em hora nenhuma. Então, essa é a primeira questão, fazer com que as pessoas se priorizem. Priorizem-se em primeiro lugar e priorizem a relação que estão. Escuta, quer dizer, começar o dia dizendo que vence a prestação das Casas Bahia não é um bom começo. Agora, para ninguém. Agora, o que você está tocando, então, é que a questão não é o sexo, são as nossas relações que precisam ser revistas, né? Isso. Eu falo também com muita segurança, porque as pessoas não têm problema de sexualidade e nem de sexo. Elas têm problema de relacionamento, de segurança, de autoestima. Então, assim, as pessoas estão muito descontentes com elas e com seus parceiros e jogam que o sexo é ruim. Se elas estivessem mais tranquilas, mais resolvidas, elas não estariam tão preocupadas se estão com barriguinha, porque o homem não dá bola para barriga. Elas não estariam tão falando de mulher. E os homens também. Se tivessem, né, mais de boa, esses homens, porque eu também escuto assim, a mulher tá, porque né, tem que fazer de luz apagada, ou vamos deixar para outro dia, porque preciso emagrecer. Essa queixa feminina. E, por outro lado, esse homem está muito rabugento. E quando a gente vai olhar por que esse homem está rabugento, porque não tem o sexo. Então, uma coisa que entra ali, mas daí a mulher fala, mas como que eu vou, né? Não estou me sentindo bem, como é que ele quer que eu vou? Então, uma coisa parece estar vinculada com a outra, e de uma forma muito simples falando isso, e a gente pode tirar mais camadas dessa cebola e entender que a psique masculina e feminina é muito diferente. O homem, se ele tem sexo, ele vai estar um doce, né? Então, assim, ele tem sexo, ele vai dar afetividade, ele vai dar mais carinho. A mulher, se ela tem carinho, se ela tem atenção, ela vai dar o sexo. Com vias completamente diferentes aí dessa negociação, dessa percepção e desse envolvimento. E aí, como é que a gente quebra esse ciclo complexo? Primeiro, estando um pouco mais de boa e não colocando o sexo como uma moeda de troca, né? Se você for bacana, a gente vai transar mais. Se isso... Não coloquem o ser, porque fisiologicamente o que a gente vai ver o resultado, né, desse prazer, desse relaxamento, nada mais é que esse momento de validação sua, né, como organismo, né? As células adoram, assim, quando a gente para um pouquinho e se conecta primeiro com a gente, depois com a pessoa que a gente escolheu para estar do lado da gente, sair desse julgamento, desse auto-julgamento, porque claro que a gente envelhece, claro que a gente fica mais chato, a gente acha que o outro fica mais chato, mas a gente fica muito mais chato, muito mais implicante, né? E às vezes eu escuto de muitos homens, Fernando, falando assim, parece que o dia que ela troca o lençol é o dia que a gente vai ter alguma outra coisa, né? A pessoa está animada. E aí a parceira fala, olha, eu troquei o lençol, não vamos então, né? Tem que deixar tudo arrumadinho, não podemos sujar. Meu Deus, mas como, né? Então tem umas coisas do dia a dia que parece que não, né? Não dá certo aí. Como que seria ok? Por que esse ambiente externo, uma série de coisas que você fala, que ele por que esse ambiente externo influencia tanto a gente e tanto as nossas certezas? É uma coisa que eu sempre me perguntei e queria fazer essa pergunta a você. Porque a gente está desconectado da nossa essência, né? Então, assim, quando tudo que está fora
é mais importante do que lá dentro, é porque provavelmente a gente não se escuta, né? Provavelmente a demonstração externa, ela vale mais. E o outro, que não necessariamente o que está muito perto vale mais. Então, qual que é essa relação? Então, assim, é como se eu e o meu parceiro, a minha parceira que está muito perto, fosse esse mesmo eu. Então, eu e essa pessoa que está muito, muito próxima é em segundo plano. O mais importante é, peraí, o que que a gente vai fazer, o que que a gente combinou com os amigos, ou socialmente, ou na casa, ou arrumar a casa, ou o trabalho. A gente tem uma relação com um trabalho importante, trabalhar, eu gosto de trabalhar, mas uma relação muito nociva com o trabalho, falando de relações. Então, assim, todo mundo fala, trabalho em primeiro lugar. Será? A gente aprendeu isso de uma sociedade mercenária, né? Onde a economia vale mais. E quando a gente fala de economia, será que não seria mais econômico se a gente cuidasse das nossas relações para ter um ambiente mais saudável, mais prazeroso, com menos separações? Porque toda vez que a gente separa, a gente paga mais imposto, paga mais advogado, divide as coisas todas, né? E será que a gente... a questão é esse parceiro, essa parceira? Será que eu não estou indo igual para uma outra relação e transferindo também todas as expectativas, né? Então, essa é a sua resposta. Quando que tudo vale mais do que essa validação? E aí, chamando a atenção, que pouca gente fala isso, a pessoa que está muito próxima da gente, talvez ela inconscientemente parece que é uma extensão de mim, do eu. Então, ela também não vale muito. O que está mais distante vai valer mais. Né? E isso nas relações com filhos, Fernando, isso eu vejo que é uma forma muito cruel pro relacionamento do casal. Os filhos valem mais do que o casal. É mais importante a festinha dos filhos. É mais importante levar os filhos para passearem. É mais importante dar atenção para os filhos. É importante dar atenção para os filhos. Mas o casal tem que namorar. As crianças precisam sim dormir cedo para esse casal estar mais afinado. As crianças não podem, até economicamente, ter um custo muito maior do que esse casal pode. Então, a pandemia trouxe tudo isso, que as famílias não estavam preparadas para conviver tanto tempo com os filhos. Os casais, mesmo sem filhos, tanto tempo sozinhos, porque o grande outro, o externo, valiam mais do que esse olhar para dentro. Parabéns pela coragem de falar isso, porque se você sabe que isso é um ato de coragem, né, meu amor? Porque Sim. As pessoas não admitem. As pessoas não admitem. E uma das coisas, você me perdoe, você sabe que eu não sou psicólogo, enfim, mas uma coisa eu te falo, acho que a coisa mais irritante que um pai pode fazer com o filho é dizer, eu dei tudo para você. Eu acho que o filho olha e fala, pô, mas não pedi nem para nascer. Isso, então, é isso. Pô, você não pode jogar para cima do... né? Você não pode jogar para cima do outro uma questão que é sua. E quando você fala, como é que eu faço com a administração dos meus filhos? Ora, como tudo na vida, um pouquinho de disciplina não faz mal a ninguém. Escuta, eu queria te perguntar, você faz terapia de casal, e você me contou um negócio tão bacana, se pudesse contar. Claro. Você falou assim, muitas vezes a terapia não é para fazer ninguém voltar, é para fazer com que as pessoas realmente, cada um para o seu canto, mas preparando para um passo posterior. Conta um pouco disso, por favor, porque isso é muito importante aqui. E outra coisa, a Márcia já fez uma pergunta, quem quiser fazer pergunta, a gente vai fazendo para a Lela. Lela, por favor, fale como é que é preparar as pessoas para cada uma ir para o seu lado. E essa sua pergunta, acho que combina com a pergunta da Márcia, né? Que ela fala como identificar que essa relação chegou ao fim, né? Chegou ao fim. Então, respondendo a Márcia e a ti, quando existe uma intolerância muito grande. Então, tudo que o outro fala, eu rebato, né? Tudo que o outro fala, eu critico. Então, assim, é quase que eu não suporto ver o outro, a outra na minha frente, assim, me nauseia.
Aí vocês precisam, para agora, não é para amanhã, marcar sim uma terapia de casal. A terapia de casal hoje ela é reembolsável pelo convênio, todo mundo está facilitando as terapias desde que a pandemia começou. Então, não acho que vai ser um custo, mas vai ser um olhar para vocês. E essa condução até para a separação, Fernando, porque todo mundo se prepara para casar, mas as pessoas não dão conta que precisam se preparar para separar. Porque muitas vezes tem patrimônio, tem família, tem filhos, tem pets, e as coisas vão ter que ser separadas, vão ter que ser divididas, acordadas. E uma coisa é assim, se os dois estão preparados para separar, é lindo. O que não acontece na prática. Sempre tem um que está já com a bolsa no ombro, falando, não dá mais, e o outro, né, segurando a porta, falando, não quero que você vá. Então, assim, e ainda insistindo, mesmo sabendo que a relação está muito ruim. Porque quando a gente fala de separação, a gente traz muitas questões sociais, religiosas, econômicas, familiares, filosóficas. Então, imagina como eu vou falar que, né, que não deu certo para mim, ainda tem uma questão ainda assim que eu falhei, né? Então, assim, uma coisa que parece muito antiga, as pessoas ainda têm muita dificuldade de entender que deu certo até aquele momento e foi ótimo. Mas que, de repente, se está tendo brigas, e a maioria das pessoas também na cidade de São Paulo mora em apartamento, eu moro em apartamento, acho que muita gente presenciou brigas de vizinhos de uma forma assustadora na pandemia, né? Então, assim, quando a gente escuta, e aí é um sinal, quando a gente escuta os vizinhos que, sei lá, 6 da manhã já estão se xingando, você fala, poxa, precisa fazer uma terapia de casal, né? Então, uma das coisas se você já acorda brigando, se você já vai dormir brigando, o quanto que aquilo está fazendo mal para o seu corpo. Eu acho que é uma das questões, quanto que ele está jogando de endorfina, quanto você está tendo uma pressão alta, né? Quanto que você está tendo problemas, às vezes, aí secundários que você acha que não... porque eu comia mais. Não, é nervoso mesmo que você está passando, né? Como que seria? E o terapeuta, eu falo que é o antigo padre que a gente ia conversar, era a pessoa que fazia um aconselhamento, é uma pessoa que estuda com técnicas específicas, com uma escuta mais qualificada, para ouvir os dois, né? Um terapeuta, ele não é partidário nem de um, nem do outro, ele nem é a favor de ficar junto, nem de separar, ele está ali neutro. Né? E a condução do processo é todo neutro. O que acontece, que vem à tona, as pessoas começam a falar e começam a se ouvir, e começam a ouvir o outro. Porque na discussão, quando os dois estão no ambiente, as pessoas não escutam o outro. Elas falam e acham que o outro está ouvindo e não está. Então, a terapia é isso. É para você estar num ambiente neutro e seguro para falar o que tiver que falar, né? Mas vale a pena um adendo aí, Fernanda, que eu vejo, às vezes eu estou no meio da terapia e eu falo, meu Deus do céu, que lugar é esse? Porque às vezes as pessoas vão para a terapia não para resolver se vai ficar ou se vão para separar, vão lá para agora eu vou pegar o chicote e vou falar tudo desse cara. Meu Deus, ou vice-versa, né? Então, lembra a história lá de 20, 30, 40, 5 anos, o que for. Então, naquele dia, naquela hora, aquele safado fez isso, né? Mas peraí, é para isso, né? Não, mas as pessoas têm um prazer, até, eu vou falar, sarcástico, de trazer. Agora eu vou contar todos os podres que aquela pessoa um dia me fez. E às vezes passou tanto tempo, e isso é um lugar importante da gente, às vezes a pessoa está fazendo a terapia, até de chamar para uma terapia individual. Por que essa história que já passou está sendo tão forte? E por que você quer reviver isso para você sofrer? E por que você quer fazer com que o outro sofra também, né? Jogar a velha culpa, né? Então, é um lugar muito interessante, eu vou falar até sociológico de se ouvir. Escuta, a gente é duro para cada um de nós, vamos confessar aqui, admitir culpa, né? Por quê? Uau, porque a pessoa... Se é que é uma... Desculpa, Nana, se é que há culpa, se é que há culpa. Nós somos uma sociedade absolutamente forjada, né, no cristianismo, na noção de pecado,
E a gente coloca a culpa como peso. E, na verdade, não é isso. Nós somos humanos, pô. Mas eu queria te ouvir a respeito disso. Eu acho muito interessante, adoro, a gente pode filosofar, fazermos um texto sobre isso. Eu falo, maldita hora que não só a igreja, mas todas as, né, vamos colocar até o judaísmo aí, toda a cultura moderna, judaico-cristão, contemporânea, colocou a palavra culpa e desenvolveu meandros de controle em prol da culpa, né? É uma palavra que ela poderia desaparecer de todas as línguas, porque a culpa, ela paralisa o cidadão. Paralisa, né? Então, a pessoa culpada, ela é extremamente manipulada, né? E aí, dependendo como que é a psique dessa pessoa, como que é essa relação, como que é o ambiente social, e muitas vezes, entre aspas, vamos colocar essa pessoa que foi colocada no lugar de culpado ou culpada, ela faz qualquer coisa para não ser denunciada publicamente, né? Então, bastante cuidado porque às vezes tem uma manipulação tão perversa por trás disso. Se você sentir que você está sendo manipulado, procure para agora, né? Um terapeuta, não é nem para fazer um processo de terapia, mas para desabafar, para você se ouvir e para você ter força de sair desse lugar. Porque às vezes esse lugar é um lugar que destrói aquela pessoa que está sentindo. Eu tenho histórias, assim, muitas histórias para contar de pessoas que, diante da culpa, se encolheram, se deprimiram, ficaram do tamanho que aquele relacionamento tinha colocado, e a pessoa era gigante, não precisava estar daquele tamanho. Vamos colocar até historicamente, quando a gente escuta na Igreja Católica, logo no começo do rito da missa, que fala minha culpa, e as pessoas batem a mão no peito, minha tão grande culpa. E desde criança, eu sou de formação católica, eu falava assim, mas será que eu fiz? Eu ficava tentando pensar na semana o que eu fiz de errado para colocar, sabe assim, pegar... porque precisava ter, e eu via que até aquelas senhorinhas batiam no peito, assim, minha culpa, meu Deus, mas será que as pessoas são tão culpadas, né? Do que fizeram de tão maléfico, né, para a humanidade, para sentirem nessa constrição. E aí vale a gente colocar dentro do contexto da família e do casal, o quanto que às vezes esse pai ou essa mãe coloca esse parceiro ou a parceira como culpados, às vezes em coisas bestas do dia a dia, diante dos filhos ou diante até da família que mora junto. Pode ser que é a sogra ou o sogro, a gente vê que tem várias combinações aí de quem está mantendo essa casa, e se a pessoa faz uma coisa que é considerada fora daquele acordo, ela passa a ser devedor ou devedora, né? Então, a culpa é um lugar para se tratar na terapia, e o que eu falo para todas as pessoas que eu atendo, Fernando, não se sintam paralisados diante disso. Tem coisas que talvez você fala, poxa vida, pisei na bola, errei. Vamos resolver, vamos daqui para frente, vamos tratar, vamos ver o que de fato foi, né? Falar que um mundo com a ausência de culpa talvez não exista, né? Porque a gente também poderia entrar numa questão das sociopatias, das psicopatias, que é algo bastante perigoso. Então, as pessoas têm, de alguma forma, consciências ou remorsos, né? Outras palavras aí, mas bastante complicado. E quando a Val fala como distinguir culpa de responsabilidade, eu acho que a responsabilidade é uma palavra que a gente acolhe mais, viu, Valdo? Responsabilidade, então eu sou responsável pelas minhas atitudes, né? Então eu sou responsável, mas a culpa parece que ela vem num peso de um pecado. Vamos colocar a culpa como pecado. Então, exatamente, é aí que eu queria chegar. Quer dizer, a culpa é a melhor forma de manter no cabresto, sim, não é? Todo mundo. Agora, deixa eu te falar uma coisa que agora não tem muito jeito. Eu tô com uma curiosidade. Você já pegou uns paus assim, danados, na hora que você fazia terapia de casal, os caras, você,
Sim. Parecia ringue de boxe. Sim, eu vou te falar que não foi na pandemia, foi antes da pandemia. Eu atendi um casal jovem que eu tinha que pôr separado e eu já cheguei ao ponto de falar, se continuar assim, eu vou denunciá-los ou vou parar de atendê-los. Porque eles vinham e para se bater na sessão, assim, de um ir para cima do outro. Falei, gente, não pode um negócio desse, pelo amor de Deus. Então, assim, se a pessoa vai para se bater na sessão, e aí também pode sobrar para mim, né? Não posso, a gente não apoia nenhum tipo de violência nenhum. E aí é caso de separação mesmo. Inclusive, a gente é a favor de uma comunicação não violenta. É importantíssimo. Então, quando a pessoa ela já vai no meio da sessão querendo dar um tapa na cara do outro ou jogar um tamanco, ou é que não tem mais conversa. Né? Então, isso foi eu já presenciei isso no consultório, mas já presenciei algumas outras coisas, assim, quando falamos dessa coisa da culpa, da pessoa trazer com muita raiva as histórias de traição. Então, ok, de repente trazendo esse panorama desse segundo caso aí. Então, veio o casal e a mulher vindo que o marido traía, e traía, e traía, e traía. Ok, tá. O cara trai, vamos fazer um acordo. Não vai trair mais? Não consegue parar de trair? Vai abrir o relacionamento? Vai separar? Vai continuar? Porque não adianta só culpabilizar o outro e daqui uma semana, a frequência da terapia de casal uma vez por semana, no outro dia falar, tá vendo? Olha, eu descobri que ele fez de novo, né? A gente não tá ali como pai e como mãe para dar castigo, mas para olhar e falar, olha, né? Vamos fazer outros acordos, porque a terapia de casal ela vem com uma proposta de fazer outros acordos. Não tá dando certo, vamos repactuar. Vamos fazer um novo contrato, porque casamento é contrato de vontades. Então, assim, eu passo a morar com alguém e eu tenho que falar, olha, para mim isso aqui dá e isso não dá. Então, em coisas muito simples do dia a dia. É uma sociedade o casamento, né? De morar junto, eu aviso a hora que eu chego, a gente dorme na mesma cama ou não, a gente vai dividir tarefas da casa, quem que vai pagar o quê, precisa se conversar. Mas tem gente também que está numa relação parecendo no mundo de Alice, né? Então, às vezes o casamento precisa ir à terapia de casal e falar, peraí, nunca se conversou? Vamos lá. E aí tem um tema que a gente não chegou a falar, Fernanda, mas que eu gosto muito. Eu fiz uma live com um consultor econômico, educador financeiro, daí ele me trouxe esse tema e eu comecei a usar e achei interessante, da infidelidade econômica. Eu achei isso sensacional. A pessoa que fala que ganha um tanto, mas tem um caixa aqui separado. Então ela ganhou, e aí ela tem uma conta que o parceiro ou a parceira não tem. Então, assim, que não confia. E um dia, né, você está morando na mesma casa, às vezes isso vem à tona, né? De outras formas, e aí o pau quebra mesmo. Como que a pessoa a vida inteira. E a gente presencia, às vezes, no processo da separação, o casal estava ali com, né, até contas em comuns, mas sente que vai separar, começa a tirar as coisas do nome e colocar em nome de outra pessoa. E aí em nome de PJ, em outras coisas, enfim, aquelas loucuras que nem sei se isso é uma coisa de advogado, se é uma coisa de quem que é. Então, você cai de novo, você cai de novo para valorização muito maior do que está externamente, o que pode aquilo que a gente estava conversando no começo. As pessoas estão dando mais valor ao seu status e tal do que ao seu relacionamento. Agora eu queria te fazer uma pergunta. O que anda acontecendo para tanta gente dizer que, veja, uma coisa que as pessoas dizem, outra coisa que elas sentem, né? Por que tem tanta gente dizendo que prefere ficar melhor sozinha do que acompanhado? Sendo que o ser humano por definição, gregário. Ele se agrega. Por que está acontecendo isso? Muito bom. Eu acho que tem uma coisa do inconsciente coletivo também, Fernanda. As pessoas acho que começaram a ouvir tanto isso, assim como aquela fala antiga,
nenhum homem presta. Não, muitos homens prestam, né? Toda mulher é bonita, é safada. Não, de jeito nenhum, né? Coisas muito antigas que se falavam. Então é melhor ficar sozinho do que mal acompanhado. Também é uma mentira isso, né? Quando você falou que nós somos seres gregários, sim, nós somos seres... eu vou falar que nós somos da classe de mamíferos, né? Nós, seres humanos, o mamífero, ele não vive sozinho, né? A gente viu na pandemia, as pessoas trouxeram à tona muitas neuroses e assim, a gente viu muitos problemas de saúde mental sério, porque as pessoas... elas precisam do calor humano das outras pessoas. Elas precisam, de repente, de andar no sol com uma amiga. Precisam, sim, de ter alguém. A gente... então, tudo isso é muito de que, então, né, não dou certo com ninguém. Isso não é uma verdade. Então, assim, bastante cuidado com o que você acaba consumindo, que está aí, né? E aí, cada um, hoje a gente vê que os algoritmos, o que você está seguindo? Né? De rede social, de Google. Às vezes a gente está com o telefone, a gente fala alguma coisa, sei lá, com o filho, com alguém, e aí o Google começa a trazer coisas ali, né? Então, assim, o que você gosta, onde você vai. Então, às vezes você está concordando com algumas coisas. Será que aquilo de fato é o que você pensa? Ou você está sendo, né? Massa de manobra aí, né? Você está aí sendo manipulado por outros interesses que de fato não é da sua essência. Com certeza, essa frase eu discordo completamente. Assim, eu acho que a gente é bom que a gente se relacione bem com as pessoas e bem com a gente. Escuta, muitas coisas mudaram na nossa vida, a tecnologia nos levou a um ponto muito bom, às vezes essa própria tecnologia também bagunça a cabeça da gente, mas é algo que nós vamos ter que aprender a lidar. Uma das coisas é que hoje a vida sexual de um homem, ela foi prolongada através das pílulas. Antes a gente tentava o xamanismo, os chás, as rezas, a vontade, né? Hoje a gente toma um azulzinho. O que isso mudou no relacionamento social na terceira idade? Que legal isso. Eu falo que esse azulzinho, nas últimas 2 décadas, e na última década principalmente, ele trouxe uma possibilidade desse homem performar melhor. Né? Eu digo performar, não é nem se relacionar, mas de ter esse controle, né, desse membro. A questão da manutenção da ereção não é uma coisa simples com a idade, né, de jeito nenhum. A gente vê que tem muitas questões sistêmicas que levam esse homem que está num bom relacionamento, que tem o desejo preservado, só que não consegue manter esse pênis ereto e não consegue ter relações satisfatórias. Então, o advindo desse azulzinho ajudou demais. Mas o que tem que se chamar a atenção é que o azulzinho sozinho também, ele não é a pílula mágica como se achava, né? Então, bastante atenção, acho que para isso, para esses casais, para esse homem, para ele entender que a sexualidade, com o tempo, ela vai tendo outras nuances. Poderia falar junto aí com o azulzinho do uso do anel peniano, que é um garrote, né? O anel peniano, o anel de silicone, que ele faz um garrote na base do pênis. Mas que é um convite para todos os casais e para esse homem conhecer um pouco mais do seu corpo, permitir um pouco mais desse lugar da brincadeira com a sua parceira ou com o seu parceiro, de criar momentos de fato de intimidade, de valorizar esse estar juntos, não estar juntos por uma questão social, mas de estar junto pela sua escolha. Pensar que muitas vezes a relação ela vai mudando, mas a gente consegue, eu acho que com um toque de criatividade, porque nós seres humanos e nós brasileiros temos uma capacidade de criar, de inventar. Então, assim, se a gente sair às vezes desse ranço, né, que às vezes social que está
e entre quatro paredes a gente brincar, né? Se permitir brincar, as coisas vão voltar a funcionar. Sou super a favor de todas as tecnologias, não acho ruim nada disso que veio, mas bastante cuidado para essa pílula não vir antes da pessoa, né? Então, o ser humano vem antes, as relações humanas vêm antes e a gente usa o que for, só que bastante cuidado também, faça um acompanhamento médico, né? Tenha uma vida saudável, observa o que o outro também precisa ajustar dentro dessa dinâmica. Às vezes uma brincadeirinha lá que a pessoa não está fazendo, fala, nossa, mudou a posição, fez uma preliminar diferente, trouxe uma fantasia, né? Ali o homem ele é bastante visual, então assim traga essa imagética de volta para essa relação, né? Voltem a fazer coisas que de repente faz tempo que vocês, né, não façam, porque isso vai ajudar a potencializar o efeito desses fármacos todos. Os jovens dos anos 60, 1960, com o desenvolvimento da pílula anticoncepcional, tomaram a vanguarda do sexo, e aí eles começaram a descobrir a possibilidade do prazer sem a necessidade de engravidar. 20 anos depois, com a explosão da AIDS, todos nós ficamos com uma interrogação na cabeça. Como os jovens dos anos 2020 estão se comportando? Vanguarda ou eles são muito mais caretas do que aqueles jovens dos anos 60? Muito mais caretas. Muito mais caretas. Muito mais broxados por essa caretice, muito mais castrados por essa necessidade de estar bem na fita, né? Pobres homens dos anos 2020, pobres homens pós-pandemia, pobres homens que tiveram Covid, né? Vamos falar que a gente sabe que o Covid é uma coisa complexa, que eu acho que ninguém, nem os super especialistas sabem, né? Tem muitas questões circulatórias, né? Então, esses homens falando, não de humanidade, falando homens, né, do gênero masculino, independente das suas orientações, eu acho que eles precisam ser mais ouvidos. Então, que bom de estar falando isso no Trem das Lives. Precisam ser mais validados e menos pressionados. Porque não é fácil ter pênis, não, né? Eu não tenho, né? Mas eu escuto muita gente que tem pênis, né? Como mulher, eu falo, bendita a hora que eu nasci mulher, apesar de todas as coisas que a gente vê aí, né? Que é ter cólica, que é menstruar. Mas ter pênis não é nada fácil, difícil. não. É muito difícil. Manter uma ereção, manter o tempo adequado de ereção, né? Manter muitas vezes a exigência, porque tem muita mulher que cobra demais do seu parceiro uma ereção linda e perfeita. Então, eu acho que a gente precisa acolher esses homens para que depois de tudo isso, né, pós-AIDS, pós-pandemia, esses homens possam ter mais liberdade sexual. Deixa eu te perguntar uma coisa. Para os homens ainda tamanho é documento? Não. Para as mulheres não, mas para os homens sim. Tamanho não é documento de jeito nenhum, mas os homens cobram. Tamanho, grossura e performance. Os homens ainda querem estar lá, ó, pimpão, o tempo todo com a cabeça cheia, né? Eu falei, se a cabeça está cheia, não tem como manter circulação sanguínea ali. E pior coisa para uma performance ruim é ter a fuga venosa. O que a fuga venosa é? Vai sangue para o pênis, eu fico preocupado na cabeça, com medo no coração, o sangue vai para a cabeça ou vai para o coração e aí eu perco a ereção. Então, aquela frase antiga, relaxa, relaxa, é o melhor. O José Miguel está perguntando o seguinte, creio eu que a penetração não seja tão imprescindível para a mulher, pois temos outros meios, ou estou errado? Não, Miguel, você não está errado. Eu vou te falar que a gente pode brincar de várias formas, né? Hoje em dia, eu falo isso porque eu atendo também pacientes tetra e paraplégicos. A gente tem 10 dedinhos na mão, a gente tem uma língua que é poderosa, tem hoje uns brinquedinhos, então dá para se fazer de tudo. E
quando a gente relaxa, né, não tem tanta pressão lá para o amigão, ele vai voltar a funcionar e, enfim. Hoje a gente sabe que o grande prazer feminino é por conta da estimulação do clitóris. O clitóris ele está fora do canal vaginal, então fica tranquilo, Miguel, que uma mulher bem constituída, uma relação bem resolvida, ela não é dependente de uma penetração impecável. Não, é um relacionamento que está acima da sexualidade, eu tenho certeza disso. Mas, ô Lela, dizem que não pode tomar café quente antes de transar, porque senão você corre o risco de queimar a língua e os dedos. Aí não vai ter condição do sujeito. Esse é um bom ditado. Escuta, você tem, evidentemente, por toda a tua carreira, pelo reconhecimento e pela gratidão. Eu acho importante falar isso das pessoas, você tem redes sociais muito ativas. Mas eu acho uma coisa tão desagradável quando eu vejo alguns comentários que, meu Deus do céu, dá vontade de bater em quem faz. Como é que você... Eu vou te falar que hoje, pela manhã, domingo, hoje, no dia de hoje, a gente já tinha conversado isso antes, mas no dia de hoje o tal do assédio, né? Uma pessoa me perguntou da consulta e muitas vezes eu respondo, eu falei o valor da consulta é tal. Precisaria o número do Pix. Essa pessoa me importunou a manhã inteira até que eu tive que bloquear, né? Bloquear no Instagram, bloquear no WhatsApp. Eu deixo sempre o meu WhatsApp à disposição para agendamento. Meu WhatsApp não é para ficar com conversinha. E eu sempre falo, olha, eu sou psicoterapeuta de casal, eu sou sexóloga clínica, eu não fico dando resposta para a pessoa, às vezes eu falo, quer marcar um horário, mas as pessoas, o que é isso? Isso é falta de educação, é falta de humanidade, não é porque... E as pessoas, eu acho que tem um toque também de burrice, Fernando, porque tem muitas mulheres aí dando corda, não é? Então, o cara idiota, não é? Se a pessoa está dando corda, vai atrás de quem está dando corda. Então, eu vou falar que é um toque, além da falta de educação, de uma burrice exacerbada. Né? O assédio contra as mulheres. E né, eu estou casada há 24 anos, o meu marido fala, seria fácil se eu fosse uma sexóloga bem velha, né? Eu falo que eu já estou envelhecendo, mas pela graça de Deus, de alguma forma, né? Não sou tão jovenzinha, eu vejo muitas colegas muito mais jovens que eu, mas eu acho que Deus é generoso com a minha genética. Minha mãe tem 76 anos e você olha para minha mãe e você fala, não, ela tem 50 e pouco. Então, pela genética boa também. E as pessoas confundem isso, né? Confundem muito. Então, a forma de lidar com isso, eu vou falar, tem dia que a gente fica muito irritado, fala, vou mudar de área. E tem dia que você fala, olha... Vá para aquele lugar, criatura, que Deus te abençoe, Deus te dê em dobro tudo que você está me importunando. E às vezes a gente usa, né, dos bloqueios mesmo. Mas eu acho que o grande convite... Mas só deixar claro que, para todos nós aqui, que alguns comentários ou coisas são crimes previstos em lei. Que a gente não... Lela, é que a gente não tem tempo, nós não vamos nos desgastar. Você falou de questões econômicas aqui, a gente precisa olhar para isso. Eu vou te levar para a justiça. Levar para a justiça significa um caminhão de dinheiro. Não vai falar que vai levar, porque não vai levar, não. Deixa eu te perguntar uma coisa. Existe uma grande confusão hoje, que eu gostaria de ver se você poderia esclarecer para a gente. Transexualidade, queer, cis... O que é isso tudo? Que interessante isso. O movimento... outro dia eu ouvi uma colega falando assim, nossa, que bom quando que era gays, lésbicas e simpatizantes, porque só tinha... Acabou. Simples, simpatizante era tudo, né? Depois que virou, ela falou, o alfabeto inteiro a gente já não sabe mais definir. Mas vamos colocar cis de uma forma que o cis está em moda, né? Cis é assim, que todo mundo acha que às vezes cis é só para mulher, mas cis
Eu sou uma mulher, né? Então, assim, eu tenho um sexo biológico, né? Então, eu nasci com útero, com vagina, e a minha psique é também feminina, independente da minha orientação. Quer dizer que o meu emocional, o meu psicológico, a minha psique concorda com esse corpo. Então, eu sou cis. O que que é ser trans? E isso pode ser para homens e para mulheres. Então, assim, você, Fernando, olhou lá, ai, que legal, eu tenho pênis, sou menino, e na sua cabeça você é menino, fisicamente e mentalmente. Agora, pode ser que eu nasça, né? Então, assim, eu, Lela, nasça com uma vagina, mas falo, não, eu não sou Lela. Eu sou João, eu penso como João e em vez de ter uma vagina, eu quero ter um pênis e não quero ter esses peitos. Isso é trans. Isso é a transexualidade. Então, o cis é corpo biológico concorda com o corpo emocional. Eu tô no corpo certo. O trans é Deus me colocou no corpo errado. Tipo assim, colocou Deus, né, como criador, né, entre aspas, aí com todo respeito, sem falar de religiosidade, mas assim, peraí, alguma coisa ali desintonizou. E estamos falando só da biologia. Aí tem a coisa da orientação, que aí, hoje em dia, é um universo gigante, que eu posso ser heterossexual, né? Então, eu tenho um sexo e eu tenho uma orientação com o sexo oposto. Eu posso ser homossexual. Eu tenho relações íntimas e afetivas com o mesmo sexo. Eu posso, dentro disso, que está na moda também agora, a pansexualidade, ou, né, a gente chama de definições que foram mudando, ou a bissexualidade. Então, bissexual, eu transo com os dois sexos. Pan, eu transo com, independente do sexo, eu transo com tudo. E aí a gente tem muitas variações, mas eu acho que o mais importante disso, Fernando, é a gente lidar com respeito, né? A gente saber que tem pessoas que estão diferentes, estão cada vez se descobrindo mais diferente. Se tiver dúvida, marca uma consulta, porque às vezes tem esse pai, essa tia, esse avô, esse professor que fala, Lela, peraí, a gente senta, às vezes eu pego um papel e a gente começa lá no ABC de cada um deles, entendendo, porque às vezes uma coisa eu entendi, logicamente, mas não aceito o que está acontecendo aqui na minha casa. Vamos lá, vamos ouvir a outra pessoa, né? Porque uma coisa é eu conhecer o assunto, mas outra coisa é como é que eu acolho, como é que aquilo me incomoda. Mesmo porque nos casamentos, Fernanda, a gente tem visto que às vezes a pessoa tem um casamento lá padrão heterossexual e de repente ela fala, eu descobri, eu tenho visto muitas mulheres hoje em dia descobrir que não gosto mais de homem, gosto de homem e de mulher, mas eu quero separar porque eu quero viver com uma parceira. Aí dá uma confusão tremenda. Aí você fala, peraí, vamos entender, vamos ver. Às vezes não é nenhum problema. É uma coisa talvez factual, né? Que vale sim um acolhimento. Não é para mudar nada, é só para acolher a pessoa e ajudar talvez nesse momento de transição. Lela, nós tivemos aqui com um grande amigo nosso, o Thales Guaraci, que lançou um livro chamado A Era da Intolerância, que a gente recomenda a leitura. Eu só queria reforçar, se você me permitir. Claro. Por favor, a questão do acolhimento é fundamental, porque aqueles que estão num corpo masculino, mas têm uma cabeça feminina, sim, ou vice-versa, vamos nos colocar um pouco no lugar do outro e ver que não é fácil. Não, de jeito nenhum. A transexualidade é uma das coisas mais doloridas para o ser humano, pô. Hoje em dia tem muitos serviços públicos acolhendo, né? Sim, então o respeito, né? O não julgamento, ele é fundamental. E tem muita gente que fala, essa coisa do LGBT, mas uma coisa é a militância, outra coisa é na prática a pessoa sentir como que é lidar com a família, como que é a questão de trabalho, como é que é a questão, às vezes, até de lugar onde se mora. Então, se a gente puder praticar o acolhimento, a tolerância, o amor ao próximo, isso é o que a gente pode fazer e o que a gente deve. Isso não isso é obrigação como ser humano.
vou dizer uma coisa, você estava preocupada com o tamanho do programa, nós chegamos a 1 hora de live, e como eu bem imaginava, te ouvir é uma delícia. Eu queria, de uma última pergunta, você falou muito das mulheres, nesse momento, eu acho que é o momento da história que nós deveríamos ser mais equilibrados, na medida em que nós temos, ou deveríamos ter mais conhecimento. Lela, por que tantos casos de feminicídio estão vindo à tona? Bom, vamos lá. É uma tristeza. Por que os casos de feminicídio estão vindo à tona? Porque hoje em dia está se denunciando mais, os jornalistas estão publicando mais. Eu não acho que aumentou o feminicídio, só se trouxe Entendi. mais a público, né? As mulheres, elas eram mortas e elas eram desaparecidas, elas não eram computadas, né? O feminicídio, ele vem à tona novamente por uma intolerância, né? Então a pessoa não suporta, é mais fácil dar cabo daquela pessoa. E aí a gente vê como que é importante uma terapia para esse homem ou para essa relação, e para todas as mulheres que estão nos ouvindo. As mulheres tiverem a relação, não tem mais respeito, começou a ter agressividade, no primeiro tapa não pode continuar. Acabou. Não permita. Acabou. Tem gente que fala, não, é porque a pessoa estava com a cabeça quente, não, é porque bebeu. Não. Então, assim, a gente vê que o feminicídio, ele tem um curso aí, né? Dessa mulher achar que vai melhorar, achar que vai... Então, assim, a primeira coisa, a história começou a entornar, sai de cena, né? Por amor à sua vida, por amor aos seus familiares, né? E hoje em dia, vou dizer que bom que estão tendo vários grupos, né? Até da justiça, para tratar Sim. esses homens, né? A gente vê pelas redes sociais, muitos homens ajudando esses homens a serem um pouco mais humanos. Parece que tudo é incipiente, ainda de fato, mas eu acho que está melhorando. Mas é um passo. É um passo importante, né? Sim. Então, recentemente, precisamos falar disso, precisamos empoderar mais essas mulheres. Recentemente, só para a gente terminar, recentemente o ex-marido de Maria da Penha veio à mídia, se associou aí a grupos nojentos, homofóbicos, tentando fazer com que a lei da Maria da Penha terminasse, dando a versão dele. Senhor, a versão é o seguinte: a sua ex-mulher é paraplégica por culpa sua, você devia apodrecer na cadeia. E antes de querer fazer uma lei que é fundamental, que ela continue existindo, antes de lutar para que ela desapareça, quem devia desaparecer com a sua ignorância é o senhor. É verdade. Eu vi esse vídeo desse rapaz, é jovem, né? O que ele se associou. E lamentável, eu participo de alguns grupos de WhatsApp que várias mulheres foram denunciar esse rapaz aí, esse senhor. É lamentável o vídeo, lamentável, porque a história da Maria da Penha, ela levou um tiro na cama, né? Então, dormindo, não pode um negócio desse. Só isso. Então, a gente precisa... Ela levou um tiro. Não podemos mudar... Ela levou um tiro depois de apanhar uma vida. Isso. Depois de apanhar 20 anos. Isso. Pô. É isso aí. Meu amor, eu quero te agradecer e dizer para você que a partir da semana que vem, o Trem das Lives estará sendo transmitido pelo YouTube. No domingo que vem, nós vamos fazer um trem especial do nosso primeiro aniversário. E eu quero te agradecer, Lela, muitíssimo, e já deixar a nossa porta aberta aqui do nosso trenzinho para você, em algum momento, voltar e dizer para você o seguinte: o quanto é admirável o suporte que você vem dando às pessoas. Suporte esse que era para ser dado por amigo, por família. As pessoas não tiveram, mas tem em você a pessoa forte,
decidida, verdadeira e sem medo de falar o que tem que ser falado. Um beijo, bom, Deus te abençoe. Gratidão. Aos amigos, uma semana fantástica. Gratidão total. Muito Até obrigada, a semana que vem. Fernando. Vida longa e sucesso ao Trem das Lives. A você, obrigado pelo carinho de todos, obrigado pelo Jorge, pelos contatos, gratidão. Valdir, eu agradecemos. Beijo, boa semana. Valeu, gente. Vou derrubar.